Olá, eu sou Johnny Santos, professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Estou supervisionando o PIBID, vinculado à FRJ, na Escola Municipal Tenente Antônio João, que fica situada na zona norte do Rio de Janeiro. Estou aqui junto do Levi, do Matheus, da Milena e do Pedro, para compartilharmos com vocês um tema que surgiu a partir de um questionamento de uma aluna durante uma aula online na pandemia. Bom, o título do nosso trabalho é "Mas não vai ter aula de matemática hoje não? Uma análise da ideia de matemática manifestada por alunos de educação básica". Então vamos começar a apresentação. Aqui no sumário a gente vai organizar as ideias do seguinte modo. Primeiro a gente vai trazer uma reflexão sobre o que as pessoas costumam pensar sobre matemática. Depois a gente vai apresentar os nossos objetivos com esse trabalho. Em seguida, vamos falar sobre o relato de uma experiência que aconteceu dentro da escola, participante do PIBID, para depois apresentar a nossa metodologia de pesquisa, que foi feita através de um formulário, e no final fazer a análise dos resultados. Então, o que as pessoas costumam pensar sobre matemática? Né? Logo de cara, o primeiro pensamento que vem à cabeça na maioria das pessoas e que infelizmente ainda está no senso comum é de que matemática resume-se apenas a fazer contas. Uma outra questão também que passa na cabeça das pessoas quando estão na escola ou dos alunos é em que momento que deve-se usar matemática, né? Aquela famosa pergunta: professor, quando é que eu vou usar matemática na minha vida? E aí a gente percebe que essa percepção sobre a matemática causa justamente um distanciamento do que seria a concepção da matemática vista como uma disciplina que enaltece a construção do conhecimento em si, né? Cabe para a gente, então, refletir sobre a situação e pensar sobre como os alunos enxergam esse problema e qual que é o papel do professor nesse contexto. E aí, agora, para falar dos objetivos que a gente vai ter com o nosso trabalho, primeiro é refletir justamente sobre a forma como os alunos enxergam a matemática, a disciplina matemática, e ressaltar que os importantes papéis da escola e do professor nessa situação são essenciais. Também a gente precisa deixar claro que a gente não busca fazer generalização nenhuma, nem estabelecer nenhuma conclusão fechada sobre a definição de matemática em si. E agora a Milena vai apresentar um pouco como que foi a atividade que aconteceu na escola. Então, né, qual foi essa situação que gerou o título do nosso trabalho? Essa pergunta, não vai ter aula de matemática hoje não, foi feita por uma aluna do 6º ano após uma aula que envolveu apenas exercícios de lógica. Nessa aula, nós participantes do projeto apresentamos diversas atividades, incluindo essas que estão no slide. Essa primeira foi retirada do livro O Homem que Calculava no Malbatarrã. E mesmo depois de interagir com a gente, com o professor Johnny e com os outros alunos, essa aluna não tinha compreendido que estava tendo, de fato, uma aula de matemática a ponto de nos fazer esse questionamento. E, diante disso, a gente percebeu que poderia existir, por parte dos alunos, esse desencontro de desentendimentos sobre o que significa a matemática. E agora eu passo a palavra para o Matheus, que vai explicar como a gente procedeu diante dessa nossa perspectiva. Bom, a partir disso, a gente buscou descobrir o que o restante dos alunos pensavam sobre matemática, né? E a partir disso a gente poder promover uma reflexão em torno da definição do que eles esperavam do que fosse matemática, e com isso a gente elaborou e aplicou um formulário para eles com diversas perguntas. O formulário foi dividido em 2 blocos de perguntas. O primeiro deles com tópicos que relacionavam, com que eles relacionavam matemática, né? E o segundo bloco dizia a respeito da afinidade dos alunos com as outras disciplinas do currículo obrigatório. Tudo isso com o objetivo da gente poder fazer uma comparação do resultado deles. E com ambos os blocos de perguntas, a gente objetivava criar uma linha de raciocínio que amadurecesse o pensamento dos alunos para responder as 2 últimas perguntas mais importantes, que eram as 2 últimas perguntas do formulário, que são: em quais momentos da sua vida você usa, e para você, o que é matemática?
que são as perguntas mais importantes e que a gente usou como base para a nossa reflexão no nosso trabalho. Nosso formulário ele foi disponibilizado para turmas de sexto a nono ano e para uma turma de primeiro ano, ambas das escolas conveniadas, as escolas de atuação do PIBID, subprojeto Matemática da UFRJ. E vale importante lembrar que as duas últimas perguntas foram feitas de forma discursiva para que os alunos pudessem se expressar de forma livre. Agora vocês vão ver um pouco das reflexões que a gente teve por cima disso com o Pedro. Bom, aqui nós trouxemos a primeira das principais perguntas, em qual momento da sua vida você usa matemática, e aí trouxemos também algumas das principais respostas dos alunos, e aí grande parte respondeu que vão utilizar matemática em situações que envolvam compra, venda, dinheiro, ou momentos relacionados a provas escolares, vestibulares e concursos. Nota-se que há uma visão mercadológica da educação matemática, né? E aí existe um total desencontro com as competências da BNCC. Trouxemos para essa reflexão também dois autores, sendo eles Paulo Freire e Biratã D'Ambrosio, para refletir juntamente com as competências da BNCC. E aí analisamos um vídeo e discutimos, no qual Paulo Freire expõe um pouco sobre sua pedagogia libertadora, o Biratã D'Ambrosio fala um pouco sobre etnomatemática, ao mesmo tempo em que Freire tenta comparar as duas concepções, e aí fala sobre formas de matematizar o mundo e fala um pouco sobre uma educação matemática que seja libertadora. Pode passar. Aqui nós trouxemos a segunda das principais perguntas para você, o que é matemática, juntamente com algumas das principais respostas, e aí grande parte dos alunos disse que matemática seria apenas uma disciplina escolar, deram também bastante ênfase em cálculos numéricos, e aí trouxemos um outro autor para essa reflexão, sendo ele Alan Bishop, que expõe 6 formas de matematizar coisas, sendo elas contar, medir, localizar, desenhar, jogar e explicar. O objetivo dessa proposta da questão lógica diz respeito ao que Alan Bishop define enquanto explicar no matematizar das coisas. E aí eu vou estar passando para a Milena, que ela vai fazer as considerações finais. Nós sabemos quão importante é a figura do professor, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, no processo de aprendizagem dos alunos e na familiarização deles com a matemática. E por isso, o professor deve se preocupar com uma matemática que seja menos mecanizada e que não priorize as contas e explore as reflexões sobre a matemática e seu uso no cotidiano. Novamente, nós ressaltamos que o nosso trabalho não tem como objetivo estabelecer conclusões fechadas sobre o que os alunos entendem por matemática, e sim ampliar a visão deles sobre essa ciência que de fato ela é, para que eles consigam levá-la para um ambiente fora da sala de aula. Nosso trabalho ele tem um desejo de promover o debate a respeito desse tema, que a gente acredita ser muito importante, muito relevante para o contexto escolar e para a aprendizagem matemática. E a gente também espera receber contribuições dos colegas que assistiram a essa apresentação. Obrigado.